olhando para as escrituras sagradas, e até com um olhar mais teológico, eclesiológico, a gente vai ver que a Igreja de Cristo é isso mesmo, né? Cristo não olha para cada um consoante seu passaporte, a sua cidadania, a sua etnia. Cristo olha para uma alma e vê almas carentes do Evangelho e almas depois salvas, né, justificadas pela sua morte e o seu sangue derramado na cruz. Então, para Deus não tem diferença. Deus olha almas que carecem, almas que, né, eventualmente, através da pregação do Evangelho, encontram salvação. Então, eu acho que esse deve ser o esforço, deve ser o objetivo das nossas vidas, olhar da mesma maneira que o nosso Deus olha. Nós servimos a Deus nessa perspectiva e nós temos que conseguir enxergar da forma que Ele enxerga. Então, Deus não está fazendo acepção de pessoas e nem priorizando etnias, nacionalidades, povos, seja quem for, idiomas, etc. Consequentemente, se o nosso Deus a quem nós servimos não faz isso, por que nós faríamos? Então, nós não podemos também fazer e entender que a igreja é dele, né, o corpo místico de Deus, o corpo espiritual, ele é composto por todas as pessoas de todas as etnias, pessoas de todos os povos, de todas as nacionalidades e cidadanias. E é assim que nós temos que trabalhar. Então, nós temos que olhar nessa visão do purê de batata, que é muito bom, teologia do purê, gostei disso. Nós temos que olhar nessa visão e realmente promover essa integração como um corpo único, como tudo misturado sendo uma coisa só, né? A multiculturalidade vai, de fato, eu concordo contigo, ela nos leva a ver muitos, né? De vários, muitos. Então, nos leva a enxergar muitas culturas, muitos grupos culturais. Mas tudo bem. O que se faz depois que eu identifico que na minha igreja ou nas nossas congregações há muitos desses grupos? Eu tenho agora que romper com o limite do grupo e promover a integração desse grupo. Então, não pode ficar limitado em si como um grupo, mas ele tem que estar integrado no corpo. E aí eu não vou conseguir fazer isso vendo barreiras entre nós. É claro, é inevitável para o ser humano, é uma condição natural, ter algum apreço pela sua cultura, por uma tradição, por um alimento, não tem problema. O problema é se isso se sobrepõe, né? Não tem problema teres aí um bom carro, um bom telemóvel, o problema é se isso se torna o teu ídolo. Se tu amas isso, tu lutas desesperadamente para isso e não lutas pela causa do Evangelho. Então, da mesma maneira, eu posso ter algum apreço, algum sentimento por algo que fazia parte. Ou, por exemplo, aqui, estou com o meu chimarrão, faz parte da minha tradição, de onde eu nasci, da minha cultura. Agora, quando eu não posso tomar, eu não tomo, é tranquilo. Quando eu vejo que isso causa estranheza às pessoas, eu não carrego comigo. Então, isso não vale para mim mais do que o propósito do Evangelho. E eu acho que esse aqui é o ponto, né? A interculturalidade que tem que ser promovida nas nossas igrejas tem que ter em conta que nós não estamos ali defendendo uma cultura. Nós estamos ensinando o Evangelho. E o Evangelho serve para todas as culturas. Ademais, Rafael, até faço um complemento aqui. Isso é também, né, uma demonstração, uma evidência do quão despojado do homem natural nós estamos. Porque quando eu estiver muito enraizado na minha cultura, muito apegado numa tradição, num princípio, numa condição de trabalho acima do Evangelho, é porque o meu homem natural ainda está falando muito alto, né? O meu ser carnal, a carne, não é exclusivamente o pecado do desvio da lei, né? O pecado pode ser tudo aquilo que me leve a ações naturais que se sobrepõem a um propósito divino, um propósito eterno de Deus. Então, eu posso fazer isso, eu posso cometer algum erro, né? Impedindo que a mensagem do Evangelho seja anunciada com singeleza, com clareza, com pureza, para outros povos, outras culturas, se eu eventualmente ficar muito apegado à minha cultura e supervalorizá-la. Então, esses aspectos são todas condições que nós temos que observar no nosso dia a dia como missionários, como pastores, e não só, isso é para todo cristão, né? Não é exclusivamente para a liderança da igreja, mas todo o corpo de Cristo tem essa responsabilidade.